Terra Firma. Olá pessoal, eu sou o professor Luiz Roder, esse aqui é o canal Terra Firma Society. Vou convidar você para deixar o like, o dislike, se inscrever no canal, vir participar aqui da nossa comunidade, se tornar um cidadão Terra Firmeza, né? E hoje no Saturday Horror Show eu vou falar do filme Os Órfãos da Netflix de 2020, né? Chama em inglês The Turning. The Turning é a volta, né? Fazer a volta. Turning também é curva, né? E este filme, ele é uma adaptação do livro Turning the Screw. Eu já falei aqui antes, não falei? Sim, ele é o mesmo livro que gerou a Mansão Bly e o The Innocents que eu falei aqui. Ele tem um outro filme de 72 também que foi baseado nele. Aqui, ele vai seguir o mesmo roteiro que tem dentro, ele não vai fugir muito da história que tem dentro da Mansão Bly, tá? Esse filme, muita gente odiou o final dele. E eu vou fazer a explicação dele aqui, então vai ter spoiler a partir de determinado momento, beleza? Ele é de 2020, ele foi dirigido pela Flória Sigismond, tá? Ele tem a Mackenzie Davis, que é uma professora que é chamada para trabalhar no mesmo esquema do The Innocents e da Mansão Bly. É uma professora que é chamada... lembra que sempre tem uma motivação, né? No caso da Mansão Bly, a moça foge dos problemas dela, no relacionamento meio abusivo. Nesse caso aqui, a Kate, que é a Mackenzie Davis, ela tem a mãe que está internada no hospício. Então ela cuida, ela vai arrumar esse emprego para poder trabalhar com essa mãe. Então a mãe faz uns quadros, pinta os negócios, mas ela está internada no hospício, ela não está legal da cabeça. Aí você vai ter a Vivi Flora, que é a Brooklyn Price, que é a menina Flora, né? Que essa menininha dá um show de atuação, tá muito bem. E o Miles, que é o filme Wolf Hard, que é o menininho do Stranger Things, que já não é mais um menininho, ele tá um adolescente ali. Então, a primeira coisa que esse filme tem de interessante é que ele é um filme de época. Calma. Já é considerado um filme de época, porque esse filme se passa nos anos 90. E ele tem uma data que não tem como você errar. Ele começa no dia da morte do Kurt Cobain. Então é anunciado, então tem um lance com a música no filme, as referências do Kurt Cobain no personagem do Miles, ele toca bateria, eles moram tanto que é a Mansão Bly, mas ela em nenhum momento é citada como Mansão Bly. E aí, ela vai trabalhar nessa casa e segue a história mais ou menos como ela era. Você tem a governanta, que é super protetora com as crianças, ela tem uma boa relação com a menina, tem umas coisas estranhas, tem uma série de jump scares aqui. E o que eu achei genial nesse filme, e que era a ideia original do livro do Turning the Screw, é a discussão entre sanidade e assombração. Nós vamos chegar lá. Então, resumindo, ela vai trabalhar lá, ela começa a ver coisas acontecendo. Lembra que nos filmes, tanto na Mansão Bly como no The Innocents, você tem um casal que morreu, né? Por uma questão de ciúmes, porque você tem um cara que cuidava dos cavalos que teria matado a professora das crianças, que seria a mulher que ela está substituindo, e que a moça sumiu e ninguém sabe onde está. Então o que acontece? Durante o filme, você vai viver, então ela vai ver essas situações. E na história do The Innocents, por exemplo, e na Mansão Bly em alguns momentos, mas principalmente no The Innocents, ele seguiu mais a ideia do The Innocents de 64 do que até a da Mansão Bly, que está muito recente. O menino fica muito manifesto que ele está com o cara.
Por quê? O cara teria morrido também. O personagem, esse cara que cuidava dos cavalos. E a atuação dele está muito legal, a fotografia está muito legal, o suspense é interessante. E aí vão acontecendo várias coisas, e ela começa a achar que o menino... Tem uma cena, por exemplo, que ela acha que a menina está afogada na piscina, ela pula na piscina, eles jogaram um manequim que tinha lá. Então aquelas casas enormes, assustadoras, a governanta querendo manter todo mundo ali na mão dela, ela não quer que a menina saia da propriedade, ela bota o medo na menininha, na Flora. E você vai muito influenciado por essas ideias. Então você começa a construir toda uma história que você começa a entender que o espírito do cara que morreu, que ele caiu do cavalo e quebrou o pescoço, estaria no menino. E você tenta descobrir onde está a moça que foi embora. Você vai descobrir que a moça foi morta por ele. Ele pega a moça lá contra a vontade dela e a governanta sabia disso. E ele passa meio que virar o bambambam na casa, até que ele sofre um acidente e morre. Tranquilo, muito interessante o filme. Então você vai nessa linha de descobrir essas coisas. Porém, a treta desse filme é a sequência final dela. Então, a partir de aqui, castanholas do spoiler. Começa uma sequência e ao mesmo tempo ela tem... Então ligam do hospício, da mãe dela, que a mãe dela não tá legal, que a mãe dela mandou uns desenhos para ela começa a olhar. E você vai vendo que o estado mental da Kate vai se deteriorando. Aquela situação que ela vai vivendo, os fantasmas que ela tá vendo, aí é que tá. Existe fantasma de verdade naquela casa? Ou é ela que tá vendo coisa que não existe? Ou é ela que tá projetando? E aí, a sequência final vai te levar a isso. Ela vai chegar atrás das crianças, ela vai entrar tipo num labirinto dentro da casa, e ela vai sair, as crianças vão olhar para ela e falar assim, mano, o que você tá fazendo? Toda hora você tá com esses comportamentos estranhos. E nesse momento a atuação dela é maravilhosa, e o processo pelo qual ela vai passando, que você vai vendo como ela vai ficando deteriorada, assim, psicologicamente falando. Ela confronta as crianças e ela tenta fugir com as crianças, tirar as crianças de lá. Tem uma sequência que lembra muito, que eu até comentei aqui, o Horror em Amityville, que ela tenta sair da mansão e o espírito não está mais nas crianças, que é uma coisa que se fica muito na mansão Bly. No The Innocents, por exemplo, o espírito está no menino. Ou não? Porque a ideia do Turn the Screw é contar como que uma mulher solteira, tá? Você tem que entender que o Turn the Screw é de 1892, se eu não me engano, o livro que inspirou essas obras. E era uma época que era atribuída às mulheres uma série de neuroses, né? Que a mulher agia de um jeito... É o gaslighting que a gente chama hoje, né? Então atribuía-se à mulher uma série de responsabilidades dentro da sociedade e que se algo desse errado é porque aquela mulher estava maluca. E nesse filme você vai lidar com isso. Quando você chega no final dele, a grande questão é, aquilo tudo aconteceu de verdade ou ela tá maluca? E o problema é como o filme termina, porque quando ele tem o corte final e entra os créditos, a questão que fica para você é essa. Havia espíritos na casa, era o espírito do cara no menino, ou ela pirou e ela pegou essas histórias e juntou com o momento que a mãe dela não estava legal. É muito interessante, as crianças falam assim, você não está bem. E aí ela começa a ouvir de novo, tipo, ó, você tá ficando igual a sua mãe. E ela tá repetindo um padrão que seria da família dela, o padrão da loucura. Então, quando o filme termina, a questão é, e a discussão fica, tanto que a primeira vez que a gente assistiu, falou, pô, que filme legal, mas que final merda. E aí,
a gente voltou e começou a ver o filme de novo, tipo, passando assim. Então a carta que ela recebe no final, com os desenhos da mãe, já estava com ela. Então tem muita coisa que ela levou para casa e que ela transformou nas ações, que aquilo... Então ele meio que ele entra numa discussão meio Capitu. É o Bentinho falando que a Capitu traiu. Mas a história está sendo contada pelo Bentinho. E para nós, esta narrativa do The Turning, os órfãos, está sendo contada por quem? Por ela. E a gente vê a deterioração dela. E no final, quando as crianças viram e perguntou para ela, porque ela acha que ela está resolvendo, porque ela descobre esse crime que aconteceu de verdade, do cara que pegou a mulher que vinha antes dela, que fez mal para ela, que deu sumiço nela, jogou no que nem era na Mansão Bly, jogou lá e afundou a moça, então ninguém achou a moça, a professora anterior. E ele cai do cavalo, quebra o pescoço e morre. E aí você entende, fica subentendido no filme, que quem na verdade ajudou o cara a morrer, que embebedou o cara e o cara caiu bêbado do cavalo, foi a governanta. Então ela tenta sair desse ambiente. E ela tem uma epifania lá e de repente ela volta a si. E quando ela volta a si, no meio da viagem dela da loucura, as crianças a confrontam, falam, você tá ficando maluca? Você tá com uns comportamentos... E aí você volta e olha tudo que ela fez, do olhar, de tirando o espírito e de coisas acontecendo naturalmente, você vê que ela tá tendo um comportamento que ela pirou e ela tá deixando todo mundo em volta dela assustado. O autor do Turn the Screw, que é A Volta do Parafuso, essa ideia dele no texto original era discutir e era deixar no ar isso. Aquilo está acontecendo de verdade ou é só na cabeça dela? Ela tá maluca. E a diretora do filme quis fazer essa relação. Ela quis deixar para nós decidirmos. Ela tá maluca ou ela tá vendo o espírito? Eu gostei demais, apesar do final ficar muito no ar, você ter que pesquisar. No caso, a gente já tinha assistido os outros materiais, então facilitou. A hora que começou o filme assim, eu falei, eu fiz um vídeo no canal lá, The Innocents, a Mansão Bly. E aí eu fui falando para ela, ele tá mais na linha do Inocente do que da Mansão Bly. E aí, nessa ideia, eu voltei a pensar no The Innocents, por exemplo, o menino não aguentou o espírito, ou foi a babá que apertou o pescoço dele? Qual é a ideia? Fica pra gente escolher, beleza? Então eu recomendo Os Órfãos, The Turn, uma variação da Mansão Bly, porque ficou mais famoso. Dá uma olhadinha lá e presta atenção nesse detalhe. Se você já viu o vídeo com spoiler, tenta procurar isso, mas se você parou antes, é melhor sempre parar antes, se você não quer ter uma surpresa muito grande. Porque no caso desse filme, ele dá uma surpreendida, assim. Porque a hora que... o problema é esse. Vem bem no finalzinho e não dá tempo de você digerir isso. E aí acaba o filme e você fica naquela assim. Então fica cenas pós-créditos, ela passando a mão na parede, assim, com os negócios vermelhos. E você fica naquela, caramba, mano, o que aconteceu? Por quê? E aí você volta, a gente voltou primeiro no final do filme. Ah, então é ela que tá maluca e tal. Eu acho muito importante a construção com a mãe no hospício para fundamentar essa questão de você entender que ela está maluca e ela tá repetindo um padrão da família dela. Tá legal? Vamos lá no poema de hoje, então. O poema de hoje é curtinho e direto e reto. Loucura, loucura, loucura. Todos somos completamente malucos. O que nos diferencia é o quanto disfarçamos a nossa pessoal e intransferível loucura infinita, observando e apontando a loucura alheia. É um pouco o que as crianças vão fazer. Você vai perceber que as crianças estavam querendo infernizá-la. Eles estavam agindo de má fé. Eles não estavam agindo normalmente. E eles intensificaram, eles não sabiam da história dela, e eles
intensificaram uma série de coisas que ela já trazia dentro dela. E ela pegou aqueles medos, ela pegou aquela instabilidade emocional dela, aquele momento que ela vinha vivendo com a mãe, e aquilo transborda na história real que estava acontecendo, ao mesmo tempo uma história sinistra que tinha dentro da casa, que estava escondida, e vira essa loucura, loucura, loucura. Diz aí, você já assistiu esse filme? Você concorda com a minha análise? Você acha diferente? Esqueci de falar alguma coisa? Deixa o like, o dislike, se inscreve no canal e eu vejo vocês em outro vídeo de Saturday Horror Show. Tchau, tchau.